Meu Deus, é muita coisa para se falar. Olá! Antes de você assistir esse vídeo daqui, você precisa assistir a primeira parte que fala sobre a linguística na Idade Média. Dá uma olhadinha aqui, depois você volta para aqui. No vídeo passado eu disse para vocês que por volta de 800, os interesses dos gramáticos vão ter uma mudança. E o que acontece nesse ano? As gramáticas elementares insulares são deixadas de lado. Elas são meio que descartadas. E por que isso acontece? Porque novos materiais vão surgindo. Uma nova versão meio que ampliada da Ars Menor de Donato, que eu falei também no vídeo passado, e também as gramáticas analíticas surgem. E o que eram as gramáticas analíticas? Muito simples, era um manual, digamos assim, gramático, em que havia perguntas e respostas. Sempre era assim, perguntas e respostas. E esse manual novo, agora que esses alunos agora vão ter, eles eram inspirados nas Partitiones de Prisciano. E quem era Prisciano? Prisciano foi um gramático latino muito importante, que escreveu sobre gramática vastamente. Uma das outras obras que ele escreveu, também muito importante, nós iremos falar ainda nesse vídeo, e ele serviu basicamente de base para o ensino de gramática durante toda a Idade Média. Vocês estão conseguindo acompanhar um raciocínio? Vamos ver. As gramáticas insulares são deixadas de lado, novas gramáticas surgem, uma delas é ou a versão expandida da Ars Menor, ou gramáticas analíticas inspiradas na de Prisciano, com perguntas e respostas. Vamos ver um modelo dessa gramática como era. Que parte do discurso é a palavra codex? Um nome. Como sabes? Porque denota algo identificável e tem flexão de caso. É próprio ou comum? Comum. Por quê? Porque existem muitos códices. Esse gênero gramatical em que tem perguntas e respostas se manteve popular até o final da Idade Média. Lembrando que nessa época também teve o descobrimento de uma outra gramática de Prisciano muito importante. O nome dela é Institutione Grammaticae. Espero ter falado certo. E o que ela era? Era uma obra tão vasta, mas tão vasta, enorme mesmo, minha gente, sobre gramática, que até ficava complicado para que isso fosse usado pedagogicamente nos ensinos. Aí o que os eruditos que gostavam dessa gramática de Prisciano faziam? Eles faziam manuais adaptando aquilo que Prisciano trazia nas suas gramáticas para facilitar a vida dos estudantes. E a coisa é tão séria que até as escolhas das palavras que Prisciano trazia, a terminologia, precisava de explicações, e elas eram meio que assimiladas à lógica. Lembrando que a lógica nessa época não era tão bem difundida. Mas isso não quer dizer que a lógica não vai aparecer. Ela aparece sim, depois. Vou ler o que Barbara Wedgwood fala sobre isso. A Bárbara ela diz, na página 54, a própria lógica estava prestes a penetrar no currículo e a se tornar uma poderosa influência no desenvolvimento da gramática no final da Idade Média. Então agora temos duas obras de Aristóteles que falam sobre essa questão da lógica que vão surgir. Vou ler o nome para vocês, que é um pouquinho complicado. A primeira é Categorias e a segunda De Interpretatione. Elas eram acompanhadas por outra obra também, Isagoge, que significa introdução. Mas o autor dessa Isagoge era Portífero. Mas nem tudo era um mar de rosas naquela época. Tinha gente que não gostava de Prisciano e Guilherme de Conches, por exemplo, dizia que as definições trazidas por Prisciano eram tão obscuras, mas tão obscuras, que no final das contas ele não explicava era nada. Isso sem falar que a dialética naquela época não obteve aprovação universal. Mas gramáticos posteriores eles vão querer retornar a recursos e métodos gramaticais que eram tradicionais. E nesse retorno a questão da dialética também entra em jogo. Porém, gramática e dialética vão ter rumos diferentes aqui. No fim das contas, Prisciano ainda está aí, servindo de base para os estudos gramaticais. Mas uma coisa era certa, os gramáticos daquela época também produziam materiais. Eles também escreviam sobre gramática, o que faz surgir um novo material aí, meio que didático, mas isso pode ser assunto para um outro vídeo.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, corre que dá tempo. E se você realmente gostou do vídeo, deixa um like aqui e comenta o que você achou interessante sobre linguística na Idade Média. Estou pensando em continuar ainda sobre essa questão da Idade Média, porque há muita coisa ainda a se falar. E nos próximos vídeos a gente vê se a gente continua nele ou já passa para o Renascimento. Vejo vocês no próximo vídeo.